deixa eu apresentar para quem não conhece. Ricardo Franco é doutor em Sociologia, foi orientado pelo Noam Chomsky, que vai contar essa história para a gente aqui. Também doutor em Direito, é advogado junto ao Tribunal Penal Internacional e tem escritórios na União Europeia, Brasil e Estados Unidos. Quanto está acontecendo? Eu conheço a maioria dos juristas aqui que vem aqui no programa e tudo mais, eles trabalham às vezes em algumas situações, representações internacionais, têm os seus escritórios e já trabalham. Você que tem escritório em 3 continentes e ainda trabalha para o Tribunal Penal Internacional. Conta um pouquinho dessa tua vida, assim, para a gente só conhecer um pouco melhor. Bem-vindo, Ricardo Franco. Obrigado, querido Conde. Pois, eu saí definitivamente do Brasil já faz mais ou menos mais de 20 anos. Né? Eu já havia morado muito tempo fora, então eu posso dizer que praticamente metade da minha vida eu passei fora do Brasil, ou ao menos indo e vindo. Né? Eu sempre tive essa necessidade de conhecer o mundo, conhecer gente, entender um pouquinho mais do planeta e poder buscar cada vez mais elementos para que, desde as plataformas que nós temos voz, poder combater fortemente o fascismo. Então, essa foi, basicamente, as minhas necessidades. Eu vim para a Espanha, na época, fazer os doutorados, né? E já praticamente não houve nenhuma possibilidade, entre aspas, de regressar ao Brasil como residente. As coisas vão acontecendo, às vezes nós não controlamos, né? Como. E a partir de 2009, quando eu entro no Tribunal Penal Internacional, aí sim que ficou tudo muito baseado na Europa, né? Então, nós temos esse escritório, sou eu e mais um sócio meu, e, por sorte, nós temos a internet. Sem a internet é impossível fazer esse trabalho. Sem a internet seria impossível eu e você estarmos conversando aqui agora, né? Então, nesse âmbito, a internet é muito bem-vinda. Em outros, é lamentável. Mas, enfim... Agora, você tem escritórios... Como é que é o nome do escritório? Pode falar? Ricardo Franco e Associados. Ricardo Franco e Associados tem no Brasil, isso. Em São Paulo? Não, em Curitiba. Curitiba. Nos Estados Unidos, qual a cidade? Em Milford, Connecticut. E na Espanha? Nós temos em León. Em León. Ricardo Franco. Eu recebi a informação assim, sobre o seu trabalho e tudo mais pelo Xixo, que é um amigo comum nosso, né? O Wilson Ramos Filho, queridíssimo, de quem eu estou com muita saudade, viu, Xixo? Um beijo para você, obrigado por me apresentar o Ricardo Franco aqui para a gente. E eu queria... O Xixo tinha me destacado, né, da questão do racha da extrema-direita, o Vox, e a direita extrema PP, nos governos das comunidades autônomas espanholas. Parece que os fascistas acusam os fascistas envergonhados de covardes por aceitarem a repartição das crianças imigrantes desacompanhadas pelo território espanhol. Explica para a gente costuma dizer que a direita não racha, porque todos ali têm o mesmo interesse deletério da sociedade. A esquerda é que racha no mundo todo. Mas quer dizer que a direita rachou agora também na Espanha, Franco? Como é que é isso? É curioso, Conde, mas houve esse racha. Na verdade, isso talvez merece uma explicação muito breve sobre a história recente da direita, né? Da direita pós-Franco, vamos assim dizer. Desde a morte de Franco em 75 e a nova Constituição Espanhola de 78, se erigiram basicamente 2 forças na Espanha, o Partido Socialista Obreiro Espanhol e o Partido Popular. Com outros nomes antigamente, Aliança Popular, etc., mas assim, para que nós nos entendamos, o que ocorreu no passado recente, e no passado muito recente, até 2015, 2017, mais ou menos, era um bipartidarismo. Então, existia a esquerda, que estava sempre representada pelo Partido Socialista Obreiro Espanhol em quantidade, vamos assim dizer, e a direita, que estava representada pelo Partido Popular. Evidentemente, haviam outros partidos de esquerda, o Partido Comunista Espanhol, da maior importância histórica, né, importância brutal para a democracia. Sou suspeito para falar, mas Partido Verde, entre outros, que se fundiram em algum momento na Esquerda Unida e depois, posteriormente, se fundiram com o que é o Podemos aqui, que nada tem a ver com o Podemos no Brasil, que é um partido também de esquerda. Mas, na direita especificamente,
não existia, e provavelmente a Espanha era o único país da Europa Ocidental que não possuía, felizmente, um partido de extrema-direita. Não acontecia isso na Espanha. Toda a extrema-direita, todo o fascismo, ainda debaixo do esgoto, estava incorporado no Partido Popular. Até o momento que eles quiseram aflorar. Como começou a pipocar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e aí nós vemos antes Tea Party, agora Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro e seus asseclas no Brasil, aqui aconteceu um fenômeno mais ou menos parecido. E o que ocorreu? Uma dissidência do Partido Popular cria esse novo partido de ultradireita chamado Vox. Né? Então, esse partido, Vox, se posiciona muito mais à direita, muito alinhado com a ideologia fascista, ampla e claramente no seu ideário, né? E, finalmente, começam a chamar o Partido Popular, mais ou menos como você localizou agora. Eles começaram a chamar em castelhano de la derechita cobarde, né? Ou seja, a direitinha covarde. Isso é algo que funcionou. Eles tiveram votações mais ou menos expressivas, conseguiram se alçar ao parlamento espanhol, e daí o fascismo começa a se alastrar com mais intensidade nos parlamentos, vamos assim dizer, das comunidades autônomas, que seriam os estados no Brasil. Bem, e isso determinou que, para desgosto meu, eu moro em Castilha e León, né? Eu moro em León, que é uma das províncias de Castilha e León. Castilha e León foi o primeiro estado, vamos assim dizer, de toda a União Europeia a fazer um acordo de governo com o partido de ultradireita, autorizando legalmente o fascismo a entrar no governo, né? Através de um representante apenas, que era o vice-presidente da Comunidade Autônoma de Castilha e León, que, na verdade, é como se fosse um estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, né? E isso começa a se alastrar. Então, essa pequena explicação, mais ou menos, nos dá o entendimento de como funcionava a direita, e agora a direita mais a extrema-direita na Espanha. A partir de aí, eles conseguiram mais poder, porque, evidentemente, quando você já tem o poder, você consegue mais visibilidade, e era isso que a Europa estava tentando impedir, mas o Partido Popular deixou, porque acreditava que assim iria frear Vox, ingenuidade ridícula, né? E isso cria para eles um estupim, uma plataforma, um trampolim para conseguir mais e mais asseclas, mais e mais votos, infelizmente. Bem, e eles entram depois em outras comunidades autônomas. Fizeram acordos de governo em comunidades, na comunidade de Extremadura, na comunidade de Baleares, nas Ilhas Baleares, na comunidade de Aragão, né, capital Zaragoza, na comunidade valenciana, em Castilla e León, que eu já comentei, e Múrcia. Em Madrid, por exemplo, eles não entraram, né, só que não precisaram, porque a presidenta de Madrid é abertamente fascista, né, ainda que seja do Partido Popular. Então, eles estavam nessas 6 comunidades autônomas. Com toda essa ascensão fascista e com a França acreditando claramente que Le Pen iria ganhar as eleições, né, eles resolvem criar uma situação de, se elas ganharem, nós seguimos nos governos. Se Le Pen perde, nós vamos ter que quebrar, porque não está funcionando a nível europeu estar nos governos. Então, para nós é muito melhor estarmos na oposição, eles, né, os fascistas, estarmos na oposição, e de aí podemos minar todos os governos e fazer o que sempre fizemos, uma metralhadora giratória aonde aponta para a esquerda e aponta para o que eles chamam de direita covarde, que é o Partido Popular. Com a derrota de Le Pen, eles resolveram fazer uma nova frente europeia, o Partido Vox, o Orbán na Hungria, a própria Le Pen, se
destacando vamos dizer assim, parece ridículo, mas assim, do tradicional fascismo europeu, eles estão montando um fascismo pós-moderno, né? Que é uma coisa Fascismo moderado. violentíssima. Eles têm eles não são pessoas burras, né? Não são pessoas ignorantes, são pessoas que têm uma lábia, eles têm um poder de convencimento, eles sabem do que estão falando, daí o perigo disso, e eles têm um poder de convencimento bastante alto. Evidentemente, se nós fizermos uma comparação, por exemplo, com Bolsonaro, né? Bolsonaro é uma pessoa que não tem a menor capacidade técnica de levar uma conversação acadêmica em nenhum sítio do mundo. Aqui, qualquer um deles, eles têm essa capacidade técnica. E aí é o maior perigo, porque ter essa capacidade técnica determina uma capacidade de convencimento, de voto, que é o que está acontecendo. Então, eles percebem isso, que é melhor estar na oposição do que estar nos governos, e daí o racha. Vamos aprofundar só mais uma questão na direita espanhola. Antes disso, deixa eu trazer aqui a Valéria Della Grave. Desculpa, Valéria Couto. Viva Boulos em São Paulo, viva Tarcísio no Rio. Conde, chame os dois para falar de seus programas. Vamos nos mobilizar. Vamos lá, vamos tentar pegar essa agenda aí do Boulos e do Tarcísio aqui para trazer para o 11 News. Fernando Baes, sempre fui maltratado na Europa como turista. Existe uma movimentação agora também na Espanha para atacar turistas, né? Você viu isso? Sim, sim, sim. Isso é um fenômeno que ocorre mais ou menos localizadamente em cidades onde existe um boom turístico muito forte, como, por exemplo, aqui em Barcelona. Aliás, aqui foi onde houve, faz uma semana ou duas aproximadamente, um movimento extremamente forte, e existe um movimento extremamente forte nas Ilhas Baleares também. Esse fenômeno existe basicamente por causa de plataformas de aluguel turístico por dias, né? Tem aí 2 ou 3, uma é líder no mundo inteiro, e essas plataformas, o que ocorre? As pessoas compram edifícios inteiros, né? Reformam edifícios inteiros e vão expulsando as pessoas de suas casas. Ora, se a pessoa quiser ficar lá, essa empresa, vamos assim dizer, que comprou esse edifício, simplesmente espera o final do contrato, que é 1 ano, 2 anos ou 3 anos, e renova o aluguel, só que agora, ao invés da pessoa pagar, por exemplo, 1.000 euros por mês, que seria um aluguel normal naquele momento em Barcelona, agora é 3.000. Quer, não quer, você vai ter que ir embora. Então, se expulsam, entre aspas, os trabalhadores dos seus bairros. As pessoas que querem trabalhar em Barcelona têm que morar fora de Barcelona, e aí ocorre essa movimentação. Essa movimentação não é contra o turismo, né? Não vejo que seja contra o turista, mesmo porque é a fonte de renda principal da Espanha. Ponto, não tem outra. Né? 60% ou mais do que a Espanha recebe por ano é oriundo do turismo. O que eles querem é que seja feita uma regulação mais forte para impedir os pisos turísticos, como se dizem aqui. Há um projeto encaminhado a isso, não serão renovadas as licenças de milhares de pisos turísticos, que não poderão mais se utilizar disso, para tentar baixar um pouco essa questão. Então, e como toda manifestação, sempre as coisas podem sair das nossas mãos, infelizmente. Então, teve inclusive uma anedota, uma coisa absolutamente ridícula, de algumas pessoas que estavam nessa manifestação que estavam hostilizando outras turistas que estariam num casamento, né? Dizendo turistas go home e esse tipo de coisa. E aí sai a mãe e o próprio noivo dizendo: pessoal, nós somos catalães. Vocês estão achando... Então, assim, a intenção, quizá, seja interessante, mas sair num movimento tão massivo, sem uma organização mais efetiva, evidentemente vai dar a impressão para o mundo inteiro que aqueles espanhóis ou aqueles residentes ali estão contra o turismo e contra os turistas. Né? Ricardo, eu queria pedir para você uma análise agora da França
com a vitória ali no segundo turno francês, o Macron, de uma certa maneira, venceu ali na estratégia dele de impedir a extrema-direita de chegar ao poder. A Marine Le Pen ficou em terceiro lugar. Se possível, um comentário sobre o Reino Unido, no contexto no qual você vive aí, que é um contexto diferente do nosso aqui no Brasil. E também queria que você falasse do atentado contra o Donald Trump. Até que ponto esse fato, por exemplo, tomou conta aí do debate na Espanha, de onde você fala nesse momento? O que você pensa a respeito desse atentado, se ele modifica? Aliás, antes de passar a palavra, deixa eu atualizar aqui para todos nós, né? Pesquisa presidencial da Ipsos Reuters, divulgada ontem, indica que o ex-presidente Donald Trump e o presidente Joe Biden estão empatados dentro da margem de erro. O republicano tem 43% das intenções de voto, o democrata tem 41%. Quer dizer, e essa pesquisa foi feita depois do atentado. Aparentemente não mudou nada, ou não deu tempo de mudar nada ainda, mas a impressão que eu tenho é que não vai mudar muita coisa na cena estadunidense. Você que, inclusive, tem escritório nos Estados Unidos, então conhece também como é que funciona um pouco a psicologia do eleitor, do cidadão americano. Fala um pouquinho para a gente sobre esses temas aí, por favor. Sim, em relação ao Reino Unido, vamos assim dizer, a Inglaterra em geral, os laboristas ganharam agora, né? Ainda é uma incógnita o que isso pode impactar no resto da Europa, mesmo porque são impactos absolutamente, às vezes diretos, às vezes tangenciais, porque desde o Brexit existe uma certa... Como que as duas entidades, né, vamos dizer, o Reino Unido e a União Europeia, como que se colocaram de costas uma para o outro, em muitos aspectos. Então, como que a União Europeia prefere não comentar ou fazer interferências no Reino Unido e vice-versa. Por exemplo, nos deixe em paz que nós deixamos vocês em paz. Então, é muito difícil entender o que esse impacto vai dizer. Ora, os laboristas não são efetivamente de esquerda, né? Como nós gostaríamos. Então, sempre é melhor que ganhe um laborista que um conservador, né? Isso como regra geral, mas isso ainda é uma incógnita. Em relação a Le Pen, a direita, a ultradireita francesa vem batendo na trave há bastante tempo, com o pai e agora com a filha. Eu me surpreendi. Eu acreditava que Le Pen iria ganhar. Realmente acreditava. Não que nós devamos acreditar em pesquisas e estatísticas, mas, enfim, muitas vezes elas acertam. E não havia dentro da esquerda, ou dentro até de setores muito próximos a Mélenchon, uma certeza, por exemplo, que Le Pen não iria ganhar. Pelo contrário, todo mundo dizia, acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Bom, quando começam as eleições e quando nós começamos a perceber que há uma massiva afluência de pessoas para votar, isso, para nós, foi uma maravilha, porque, historicamente, na Europa, se há pouca gente que vota, a direita ganha. Por quê? Porque a direita vai votar. Os votantes da direita vão votar sempre. Os votantes da esquerda, como você falou no começo, como nós somos muito dados a rachas, né, simplesmente preferem se abster. Não votar contra, simplesmente não vão votar. Mas, às vezes, não ir votar dá a vitória a outro candidato. Portanto, houve uma afluência muito grande na França e houve essa pode-se dizer, ou vitória da esquerda, pode-se dizer derrota da extrema-direita. Em qualquer caso, eu prefiro sempre ver uma derrota da extrema-direita. O que vai acontecer agora é muito provável que haja uma certa acomodação da direita para que se tente revalidar um governo Macron. É o que eu acredito. Não sei se a esquerda... Ele está tendo dificuldades ali para montar o governo, né? O Mélenchon, agora ele vai ter que encarar o Mélenchon para começar. Claro. E é nesse momento que a esquerda pode ter alguma possibilidade real de ter alguma influência nesse governo novo que poderia se formar.
ele vai ter que contar com essa força. Do outro lado, ele teria que se apoiar em Le Pen, e aí seria o fim dele, Macron. Então, provavelmente, ele vai encontrar ainda mais dificuldades, mas, pelo menos, dá para respirar um pouco. Né? A França é demasiado conseguiu um importante respiro. politicamente. Perfeitamente. Ricardo, faltou os Estados Unidos, a sua Os visão. Estados Unidos, assim, a minha percepção dos Estados Unidos, desde o dia do disparo, o Trump ganhou as eleições. Essa é a minha percepção. O meu sócio, por exemplo, ele está com a esposa, inclusive, já vendo residências aqui, porque ele acredita. Ele vai se mudar para a Espanha, não vai ficar mais nos Estados Unidos. Ou ele vem para cá ou ele vai para a Itália. Né? Ele não tem a intenção. E ele é advogado nos Estados Unidos. Então, assim, para ele é muito mais difícil. Ele é um advogado um pouco diferente, porque não é comum o americano falar idiomas, por exemplo. Não é algo comum entre os advogados, né? Porque existe uma localidade muito forte. Quem tem escritório em um estado não pode advogar no outro, a não ser que seja admitido na ordem dos advogados desse outro estado, e assim sucessivamente. Meu sócio, ele habla inglês e habla mandarim. É uma coisa interessante, porque quando ele estava na faculdade, ele ficou um ano na Tem que abrir um escritório na China, Franco. Pois é, o único problema é que eu não tenho a menor ideia do direito chinês, nem ele. Né? Mas ele, então, assim, ele com toda essa situação, e ele está aqui na Europa 2, 3 vezes por ano, ao menos, a percepção dele é exatamente essa também. Agora, estou te falando da percepção de um norte-americano, né? Que, primeiro, é lamentável a existência de Trump, é lamentável a existência de votantes de Trump. E agora, com esse disparo, é praticamente irreversível, porque nós temos que ter em mente uma situação que é triste, mas é real. Não há que fazer-se uma análise apenas de Trump. Nós temos que fazer uma análise do que significa Trump versus Biden. E o que significa Trump com um disparo próximo à cabeça versus Biden da maneira que ele está. Biden não está bem. Não está bem. Então, só que ele vai insistir, ele quer insistir em ser presidente. Ok, pode ser que mude? Pode ser. Quem poderia indicar que Biden tem que sair? Somente, pela legislação americana, somente a vice-presidente. Kamala Harris pode fazer isso, pode abrir um expediente contra o presidente. Não vai fazer isso, nunca, porque isso é o fim da Kamala Harris, no próprio partido. Então, isso não vai acontecer. De quem depende, nesse momento, a corrida eleitoral para os democratas? Apenas da pessoa de Joe Biden. Então, assim, se estava empate, acredito que não deu tempo nessa pesquisa, mas eu vejo essa pesquisa com alegria, mas, ao mesmo tempo, com ceticismo. Acredito que Trump foi eleito. Nós, infelizmente, temos um exemplo muito parecido no Brasil, né? Talvez a diferença entre os dois exemplos é que no Trump você vê algo de sangue, né? No Trump você vê o sangue. No Bolsonaro nós estamos esperando até hoje. Mas nós vemos que, verdadeiro ou falso, atentado ou não atentado, esse tipo de situação funciona. Funcionou bem no Brasil e provavelmente vai funcionar. Eu digo para você, de tão calejado, né? Eu mergulho no noticiário quase que todo, né, e algumas agências internacionais, quando é o caso, todo dia, sei lá, 7 anos, 6 anos. E pelo que eu estou sentindo, o efeito do atentado contra o Trump não vai ter a mesma dimensão da facada com o Bolsonaro. Hoje eu li um artigo de um cientista político britânico, não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele diz uma coisa assim: quando o Bolsonaro levou a facada, se é que levou, né, ele ficou fragilizado e poderia morrer a qualquer momento. Ele foi internado e poderia morrer ao longo da internação. O Trump não. O Trump, o tiro passou de raspão, ele já renasceu, já acabou. Quer dizer, é um evento mais rápido, né? Embora mais pirotécnico, mas é um atentado mais rápido. Olha, deixa eu receber aqui o nosso próximo convidado, que é o James Onig, já apostos aqui. Obrigado. Tem a aula do Ricardo Franco hoje para a gente aqui falando tudo da Espanha, né? Espero que você tenha acompanhado aqui, porque ele falou coisas importantes
da cena política espanhola. Seja bem-vindo, James Onick. Uma última questão para o Franco, para a gente se despedir. Franco, o que você está achando da operação da Polícia Federal no Brasil? A operação, não sei se você está acompanhando de perto, mas enfim, o interessante é ver, é que você de longe nos diga, né? Como é que você está vendo a operação ABIN paralela, as revelações dos áudios que estão sendo ali soltos, né? Que o Alexandre de Moraes está tirando o sigilo, que tem o Bolsonaro, que tem o Ramagem, que tem o General Heleno, que tem toda a cúpula do governo anterior dizendo barbaridades. Ricardo Franco, para a gente terminar. Obrigado. Imagine, eu vejo assim, nós vemos, não com essa proximidade, mas talvez nós vemos com uma certa tranquilidade. Por quê? Quando estava Lula no poder, nos 2 primeiros mandatos, e ocorreu qualquer tipo de denúncia, isso nunca foi impedido de ser denunciado. Nunca. Foi investigado, não houve nenhum tipo de interferência. Quando estava Bolsonaro no poder, houve todo o tipo de interferência, pessoal, profissional, política e familiar. E, finalmente, agora, novamente com Lula no poder, eu entendo que as investigações, elas são livres. Então, eu tenho muita tranquilidade, torço muito para que a investigação possa colocar todo mundo na cadeia, que tenham a defesa, que tenham o direito de ter, sem nenhum problema, assim funciona a democracia, e que paguem por isso. Talvez a diferença seja essa. Quando está a direita no poder, existe uma subserviência de todo mundo à vontade, né, do manda-chuva. E quando está a esquerda no poder, a intenção é que efetivamente as coisas sejam verificadas democraticamente. Então, eu torço muito, primeiro, para que a esquerda sempre esteja no poder, sempre paute democraticamente qualquer investigação, e que sorte nós temos que Bolsonaro perdeu. Porque se ele tivesse vencido as últimas eleições, não estaríamos falando de nenhum tipo de investigação. Nenhum tipo. Eu não gosto nem de pensar se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições. Ricardo Franco, olha, prazer imenso. Eu acho que eu te conheci quando eu fui para Curitiba. Nós devemos ter nos cruzado alguma vez, seguramente com a presença do Xixo. Com a presença do Xixo. Mas, enfim, para mim vale também um novo encontro. Estou muito feliz em falar contigo e nós vamos te chamar mais vezes aqui para conversar. Quero deixar aqui já antecipadamente. Fico à disposição e com muita alegria. Com muita alegria para nós aqui também. Obrigado, Ricardo Franco. Bom trabalho para você. Se quiser dar um recado aqui final, fica à vontade. Então, a única questão que acho que é muito importante, finalizando rapidamente, como nós falamos aqui da Espanha, se diz muito, através da extrema-direita, através do fascismo, de imigrantes ilegais. Né? Nenhuma pessoa é ilegal. Ninguém é ilegal. Uma pessoa pode ou não ter papéis, mas é um ser humano. Nós temos na Europa vários instrumentos onde nós podemos utilizar para proteger essas crianças que estão não acompanhadas e que os fascistas espanhóis e europeus em geral querem mandar de volta aos seus países, provavelmente para morrer ou de fome ou assassinados. Mas nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, temos a Constituição Espanhola, nós temos uma lei aqui na Espanha, que é a Lei número 1 de 96, sobre a proteção jurídica de menores, nós temos outra lei de regulamentação da responsabilidade penal de menores, e, inclusive, nós temos um protocolo sobre ações em relação a menores estrangeiros. Tudo isso está sendo violentamente atacado. Mas veja, e termino com isso, não quero fazer nenhum comparativo negativo, porque eu acho que esse não é o nosso papel, mas quando nós tivemos que que receber as crianças e os refugiados que vocês viram no Brasil e no mundo inteiro da Ucrânia, que a União Europeia abriu todas as suas fronteiras para que essas pessoas pudessem entrar. Mas da África não se abre. É como o Marcelo falou antes, são negros, são negras, são pessoas consideradas, entre aspas, de terceira classe, não são loiros de olhos azuis. Todos os loiros de olhos azuis e os negros merecem o mesmo respeito e as mesmas possibilidades.
Nós temos um protocolo na Espanha especial para refugiados ucranianos e não temos nenhum protocolo especial para os refugiados palestinos que estão sendo assassinados pelo Estado genocida de Israel, e nós estamos simplesmente olhando as coisas e comendo pipoca. Infelizmente, essa é a realidade nesse momento.